Glórias a Deus, queridos e amados irmãos. O Senhor tem uma palavra para nós esta noite, uma palavra que nós já vimos esse texto, mas aquele negócio, irmãos, quando o Senhor coloca no nosso coração, não adianta querer questionar com o Senhor. O Senhor fala várias e várias maneiras, de várias e várias formas, e a palavra de Deus é rica por si mesma. Vamos abrir em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, esse texto conhecido nosso. Neste culto da família, nós sabemos que o culto da família tem uma palavra para a família, né? O nome já está dizendo tudo. Então eu peço a você que sintonize, irmãos, as suas atenções para aquilo que vai ser ministrado aqui esta noite. E se você estiver com o celular, desligue o celular. Esse é o momento de nós ouvirmos aquilo que Deus quer falar para nós, para nossa casa, para nossa família, para nos instruir. Amém? Vamos ler, irmãos, do Lucas 15, do 11 até o 24. E diz assim a palavra do Senhor. Se você não achou, acompanhe aqui no Data Show. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, algumas versões dizem, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe o anel na mão, e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este é meu filho, estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém, queridos? Queridos, hoje é o culto da família, irmãos, e como também foi dito aqui na abertura pela nossa irmã Fabiana, não tem família, irmãos, que não passe uma luta, uma crise, uma dificuldade. Não existe essa família na terra. É isso, até a própria família da qual Jesus Cristo veio, ela passou uma grande luta, né? De repente eles tiveram que fugir para uma outra terra, chegaram naquela terra, não tinha um lugar onde Maria pudesse ter a criança, então foi lutas, foi dificuldade. Porque verdadeiramente, irmãos, não tem família sem crise, sem dificuldade. Nós vemos aqui uma outra família que passa uma crise. O texto não fala, né, com relação aos outros membros da família, se havia ou não, mas fala do pai e de 2 filhos. Provavelmente havia uma mãe, né, ali naquela família. Só que naquele tempo, irmãos, a mulher não era valorizada e às vezes não era nem se citado nas escrituras. Mas nós sabemos, irmãos, que era uma família, e era uma família bem estruturada, porque pelo texto que ele diz,
a família tinha criações que no final ele manda cevar um bezerro. Então era uma família bem estruturada, mas de repente vem uma crise sobre essa família. Um dos filhos diz: pai, eu quero aí minha herança adiantada. Nós sabemos que herança só vem quando a pessoa morre. Eu quero a minha herança adiantada e vou aí viver a minha vida. Queridos, o pai aqui nesse momento, e isso é que é importante a gente ver, porque quando chega a crise na família, geralmente nós, irmãos, fazemos logo uma leitura negativa, mas esse pai, ele fez uma leitura positiva. Nós não vimos em momento nenhum, no texto, ele se desesperar. Esse pai aqui, irmão, não se deixou perder pela perda que ele estava sofrendo, mas ele fez uma leitura positiva. Ele não entrou ali, pelo menos o texto nos diz, no desespero, e nós vamos ver durante a ministração. Então, nós podemos aprender muito com essa família esta noite, e eu espero que o Senhor venha falar conosco através do pai, aqui desse texto, do filho, dessa família, né? O Senhor tem a nos ensinar aqui esta noite, e nós vamos tirar algumas lições importantes para a nossa família, para nossas vidas e para nossas famílias, em nome de Jesus. A primeira lição que nós podemos tirar desse texto, irmãos, vejam bem, nem tudo na família ela sai como nós planejamos, irmãos, apesar de tudo que nós fazemos. Amém, queridos? Nem tudo na família ela vai sair do jeito que nós planejamos, nós projetamos. Embora a gente se dedique ao máximo, embora a gente dê o melhor de nós, mas nem sempre vai sair do jeito que a gente planejou. É uma coisa que a gente tem que compreender, irmãos. É uma coisa que nós devemos entender, irmãos. Eu fiz uma ministração um tempo com relação aqui no culto da família, com relação aos casais, né? Porque antes do casamento, geralmente a mulher pensa que vai casar com um príncipe, que não tem nenhum defeito. E o homem pensa que vai casar com uma princesa, que não vai ver defeito nela. E não é verdade. E quando se casa e passa o tempo, que se vai conhecer na intimidade, a gente vai ver que há defeito no homem, há defeito na mulher, que aquele príncipe, né? Muitos aí, né? Não. Muitos aí se decepcionam. Aí vai ver na intimidade as pequenas coisas, e tem que aprender a conviver com isso. E tem que aprender a conviver. Na família, irmãos, como é feito de pessoas, também, irmãos, com certeza vai ter problemas, vai ter dificuldade. Aquilo que se planeja, né, não vai dar certo. Vejam bem esse caso, irmãos. O filho pródigo tinha tudo para ficar na casa, irmãos. Tinha tudo para ficar nessa casa. Mas, irmãos, a gente vai ver que esse pai, ele tinha uma boa condição. A gente vai ver, irmãos, que esse pai era um ótimo pai, a começar porque ele representa o próprio Deus aqui nessa parábola. Então era um pai de amor, era um pai que tinha condições, era um pai que se importava com os filhos, mas aí vem um problema. Talvez ele nunca esperasse isso. Talvez ele não tivesse percebido o tempo que esse filho já estava projetando no coração e ir embora. Às vezes dá para se perceber pelas atitudes, né? Mas às vezes não. Porque nós temos as nossas individualidades, e tem um ditado secular que diz que o coração do homem é terra de quê? Terra desconhecida, é? Terra desconhecida? Coração do homem é terra desconhecida. É isso? Ninguém conhece, irmão, a não ser o próprio homem. E às vezes nem o próprio homem conhece. Às vezes nem nós conhecemos nosso próprio coração. Então, queridos e amados irmãos, esse jovem, ele decide sair de casa. Olha só o impacto que não foi para esse pai. Olha só o que não foi a surpresa para esse pai. Mas aí, irmãos, por mais ou melhor que nós façamos,
Isso, irmãos, não elimina o direito de escolha de cada um de nós, que se chama livre-arbítrio, inclusive na família. Amém, irmãos? Também na igreja. Também na igreja. Por mais que se faça, por mais que se busque cuidar, ninguém pode impedir o livre-arbítrio de ninguém na igreja. E quando a gente fala de igreja, irmãos, nossa família, irmãos, é um núcleo da igreja, né? A igreja é a família expandida. Então a gente compara muito a igreja com a família, porque o que acontece na família pode acontecer também na igreja. E se na família, irmãos, por mais que a gente faça o melhor da gente, mas cada qual dentro do núcleo familiar, ele tem o livre-arbítrio de decidir o que ele quer da sua vida. E é por isso que a gente vê muitas das vezes, irmãos, famílias cristãs, criados na igreja, os filhos. Agora, recentemente, morreu uma moça no Rio de Janeiro, não sei se vocês viram, uma chefe do morro, chamada Hello Kitty. Era cristã, irmãos, era da casa de Deus, criado no Evangelho. Aí deixou o Evangelho, deixou Jesus Cristo, para ser chefe de tráfico. Morreu em confronto com a polícia, se não me falha a memória. Então, irmãos, a gente sabe, irmãos, a gente tem que cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos relacionamentos, mas cada qual, irmãos, tem o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. E aí, irmãos, a escolha errada de um membro na família pode trazer consequência para toda a família. A escolha errada, irmãos, de um desses membros da família pode trazer transtorno para toda a família. E de repentemente, irmão, nós estamos que nem aquele navio lá que levou Jonas, o profeta. Começou a tempestade, todo mundo sofrendo no navio e ninguém sabia por quem era. É porque tinha um profeta lá que estava fora da vontade de Deus. E o profeta, e aquele que está fora da vontade de Deus, ele sabe, e que conhece a Deus, né? Porque Deus cobra. Aí foi obrigado o profeta a dizer, não, vamos lançar sorte aqui aos nossos deuses, né? Eles lá no navio. Aí o profeta, o Jonas, diz, não, o problema sou eu. Pode me jogar no mar, que o problema sou eu. E às vezes, irmãos, na nossa família vem a tempestade por um membro da família. As coisas vão tudo bem, mas de repente vem a tempestade, vem a crise, irmãos. E aí, queridos, uma coisa que eu vou dizer para vocês esta noite. Nós não podemos, irmãos, assumir uma culpa que nós não temos. Esse pai, aparentemente, ele deu liberdade ao filho. É isso que você quer? Sua herança? Então tome sua herança. Tome a sua herança. Eu creio, irmãos, que esse pai, ele pode ter sofrido, né, por muitas coisas, mas ele não sofreu se sentindo culpado, creio eu. E às vezes, irmãos, nós entramos numa crise muito grande porque nós nos sentimos culpados, né? Às vezes, quando há algum problema, e nós não podemos assumir uma culpa que nós não temos, irmãos. O que nós devemos fazer, irmãos, se algum membro da nossa família toma uma decisão errada, o que nós devemos fazer, irmãos, é orar e pedir misericórdia de Deus, irmãos, pelas escolhas erradas que os nossos parentes fazem. Isso eu não estou dizendo que nós não devemos aconselhar. Isso eu estou dizendo que nós não podemos conversar. Mas tem coisas, irmãos, que as pessoas têm um livre-arbítrio, a pessoa decide uma coisa que ninguém pode fazer nada dentro do núcleo da família. E aí, nesses casos, por exemplo, irmãos, quantas famílias nós não vemos na casa de Deus, né? Que os filhos se encaminham pelo caminho das drogas. A gente ora, irmãos, a gente orienta. Às vezes, irmãos, criado na igreja, chega adolescente, começa a se envolver com outras pessoas do meio secular, na escola, em outros campos.
E às vezes, irmãos, mesmo que os pais estejam orando, mesmo que os pais estejam aconselhando, às vezes envereda por esse caminho. E às vezes os pais ficam se culpando. E nós não podemos nos culpar. Vejam bem, irmãos, nesse capítulo 15, é um texto só, irmãos. Mas a gente diz que são 3 parábolas. Na realidade é uma parábola só, que o Senhor Jesus, falando, ele divide. Ele divide na parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. A gente pode ver muito bem, irmãos, que na ovelha perdida, ele foi procurar a ovelha perdida. Na dracma perdida, ele foi procurar a dracma perdida. Mas no filho pródigo, ele não foi procurar, ele esperou ele voltar. Amém, irmãos? Por quê? Porque a ovelha não tem razão, irmãos, não tem raciocínio, não tem mentalidade. A moeda não tem, o filho pródigo tem. E aí ele fez a escolha dele. E aí, irmãos, ele, pelo livre-arbítrio dele, ele saiu de casa. E aí, nesse caso, a Bíblia não diz aqui, mas eu creio que o pai falou, eu creio que o pai explicou o que é o mundo, o que ia acontecer, mas ele estava determinado, irmãos, e ele sai. Nesse caso, o pai, diz a palavra que o pai esperava, né? Esperava. O pai não desistiu, mas o pai não foi atrás. O pai não foi atrás, irmãos. Eu não estou dizendo que nós não devemos ir, viu? Estou dizendo que nós temos livre-arbítrio, nós temos razão, nós temos entendimento. E nós, irmãos, das decisões que nós tomamos, nós temos que arcar com elas, irmãos. Porque nós, muitas das vezes, queridos, nós não podemos nos culpar pela decisão dos outros. E não podemos também, nós que tomamos decisões erradas, terceirizar a nossa culpa. Que acontece também. Eu tomo a decisão errada, eu quebro a cara, depois eu quero culpar todo mundo pela minha decisão errada. Não, também não. Eu tenho que arcar com as minhas decisões. Não é isso, irmãos? Então, irmãos, há momentos que nós devemos agir, há momentos que nós devemos orar, e há momentos que nós devemos orar e agir ao mesmo tempo. Tem pessoas que às vezes fazem errado. Tem pessoas que vão agir na hora que é para estar orando. Tem pessoas que ficam só orando no momento que é para agir. O pai aqui, irmãos, creio ele, que permitiu o filho ir e ficou em oração, né? Ficou em oração. E aí, irmãos, nós não podemos terceirizar quando nós erramos, e foi o que aconteceu com o filho. A palavra de Deus diz que ele caiu em si. A razão dele, né? A inteligência dele, ele começou a ligar os pontos e começou a ver a besteira que tinha feito. E aí ele diz: olha a bobagem que eu fiz. Meu pai me dava isso, tinha trabalhadores, comem melhor do que eu, e eu aqui comendo comida de porco. E aí se lembrou: eu pequei contra Deus e pequei contra meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E aí ele volta. Então a primeira lição, irmãos, é que nem tudo na família vai sair como nós planejamos. Esse pai aqui, irmãos, esse filho não tinha motivo para sair da casa, mas ele tomou iniciativa. Ele tinha um livre-arbítrio, ele decidiu sair. E aí, irmãos, quebrou a cara. A segunda lição, irmãos, eu já falei um pouco, mas a segunda lição, irmãos, é que nós devemos fazer sempre o melhor, irmãos, na nossa família. Fazer sempre a nossa parte, a melhor maneira que a gente pode, para não sofrer a dor da culpa, ou do remorso, e do arrependimento depois. Então a gente tem que fazer o melhor que a gente pode fazer. A gente tem que se dedicar ao máximo. Cada um dentro da família tem um papel, irmãos. E esses papéis, a gente tem que cumprir da melhor maneira possível. A gente tem que buscar desempenhar o nosso papel, o homem, a mulher, os filhos. Queridos, deixa eu falar uma coisa aqui que o Senhor está falando no meu coração. Fazer aqui um parênteses. Eu estou falando aqui do papel dentro da família, do pai, do homem, da mulher e dos filhos. Essa é a família que nós conhecemos.
Agora na Argentina, irmãos, entrou um governo que a ideologia lá está acabando com a nação, não só financeiramente, mas moralmente, irmãos. Moralmente. Porque é uma ideologia, irmãos, que coloca Deus de fora, e logicamente colocou Deus de fora. Eu tinha falado terça-feira aqui que o presidente lá, ele tinha comprado diversos, não sei se foi 10 mil ou foi 20 mil, agora não me falha a memória, membros masculinos, né, de madeira, para o ensino lá dos jovens. Olha só, irmãos. E agora ele aprovou, irmãos, a identidade que não é mais, você não diz lá mais na identidade se é homem, se é mulher. Agora tem um negócio de um binário também no meio. Ou seja, que você não tem sexo definido, você é tudo, homem, mulher. Irmãos, isso é uma afronta contra Deus, irmãos. Isso é uma afronta contra Deus. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos prestes a Jesus voltar. Muito perto. Olha, o homossexualismo sempre existiu em toda a história da humanidade. Sempre existiu. Agora, o que está havendo, irmãos, é que quando isso se torna institucionalizado, ou seja, uma nação abraçando isso, é uma afronta da nação contra Deus. E é o que está acontecendo agora. Sempre existiu, mas na individualidade. As pessoas, elas acertavam contas com Deus, ela mesma, na individualidade. Agora é a nação que está institucionalizando a afronta contra Deus. Vamos voltar para o texto. Mas a família que nós conhecemos é o homem, a mulher, essa é a família que Deus criou, e a sua prole, né, os seus filhos. Amém, igreja? Muito bem, queridos e amados irmãos. Esse pai, como nós vimos, ele criou esse filho, nós entendemos, tinha toda a condição, e esse pai, ele ia sofrer, irmãos, pela perda do filho, que não é fácil. Um pai, uma mãe perder um filho, sair de casa, não é fácil, irmãos, né? Ele podia sofrer de saudades, que ia sentir saudade, mas ele não ia sofrer com a dor da culpa. Ele ia dizer: a culpa é minha, fui eu que fiz com que esse filho saísse de casa, porque eu não soube educar ele, né? Ele sabia que tinha feito o melhor. E é o que nós fazemos, irmãos. Nós temos que fazer o melhor dentro da família. Para a esposa, para os filhos, a esposa para os seus maridos. Nós temos que buscar fazer o melhor dentro da nossa família, irmãos. A gente sabe quando não está dando o melhor dentro da família. Amém ou não amém, irmãos? A gente sabe. E a gente tem que buscar fazer o melhor, irmãos, para amanhã não estar com a dor da culpa, a dor do remorso. Faça o melhor para todos em sua família. E aí, irmãos, às vezes chega a ser cansativo, né? Porque às vezes, irmão, você está fazendo alguma coisa para alguém dentro da família, do núcleo familiar, e há algum problema, né? Às vezes tem um filho problemático, às vezes tem alguém dentro do núcleo familiar que tem problema, e às vezes você faz e quebra a cara, faz e quebra a cara, faz e quebra a cara, e se torna cansativo. Mas deixa eu falar uma coisa para os meus amados irmãos. A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 6, versículo 8 ao 10, né? E às vezes, irmãos, dentro da família, né, tem a falta do respeito, tem a ingratidão, tem a falta de reconhecimento, tem famílias, irmãos, e aí quando chega nesse ponto, né, casais, negócio de desprezar um ao outro, isso não é de Deus, isso não é de família cristã. E aí, irmãos, vejam bem, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Quando a Bíblia diz não nos cansemos de fazer o bem, irmãos, que às vezes você pode se cansar. Rapaz, eu já fiz tantas vezes por essa pessoa, eu já ajudei tanto essa pessoa, eu já investi tanto nessa pessoa, estou cansado disso.
mas não nos cansemos de fazer o bem, irmãos, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido, desistido de fazer o bem. Amém? Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, né? Então, nós não podemos nos cansar de fazer o bem. O filho pródigo, ele desistiu do pai, mas o pai não desistiu do filho pródigo. Amém? O pai ficava esperando, irmãos, o filho voltar. Ele não desistiu do filho. O filho desistiu do pai, mas o pai, ele perseverou, irmãos. É perseverança. Vamos em diante, que o relógio hoje ele está um pouco incrédulo, está muito avançado. Terceira lição, irmãos, que nós possamos, isso aqui, irmãos, eu quero toda a atenção dos meus amados irmãos. Olhe para mim, irmãos, eu quero a atenção dos meus irmãos, que isso aqui é muito comum dentro do lar, muito comum. Terceira lição, em tempo de crises, irmão, na família, não deixe Satanás fechar na sua casa a porta da reconciliação. Não deixe Satanás fechar dentro da sua casa a porta da reconciliação. Porque acontece muito isso, irmãos. Nesse caso, irmão, o pai deixou a porta aberta para o filho. O pai nunca disse para o filho, nunca ameaçou: se você sair dessa porta aqui, não volte mais, que eu não quero conversa com você. Não, o pai nunca fechou a porta da sua casa. Se você sair dessa porta, você deixou de ser meu filho. Não, o pai nunca fechou a porta da reconciliação. O milagre, irmãos, dentro da família passa pela porta da reconciliação. Amém, irmãos? Vamos repetir comigo, irmão, para ficar bem gravado em nossas mentes. O milagre dentro da família passa pela porta da reconciliação. Quer milagre na tua família, irmãos? Aprenda a se reconciliar, aprenda a perdoar. Aí Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, é para me perdoar sete vezes? Aí Jesus: não, meu filho, é 70 vezes 7. Vai perdoando, vai reconciliando. Não é assim não. Pessoas, irmãos, que vivem próximo da gente como a família, irmãos, aquela convivência, nós estamos expostos, irmãos, a qualquer momento, irmãos, a gente se magoar um ao outro. Isso é inevitável. Isso é inevitável. A gente, né? Sabe por quê, irmãos? Presta atenção, irmãos. Porque nós somos seres complicados. Amém? Dá para você apontar o dedinho para você também, dá? Nós, irmãos, somos seres complicados. E aí, irmãos, acontece, irmãos, de dentro da convivência, irmãos, né? As circunstâncias da vida, de vez em quando a gente ferir alguém, ou a gente ser ferido também. É fácil disso acontecer, é inevitável, irmãos, a gente ferir alguém dentro da família, ou ser ferido. Agora eu faço macro novamente, também na família da igreja. Também na família da igreja. E às vezes, irmãos, se torna mais difícil perdoar, porque quando a gente é ferido para quem está muito próximo da gente, aí se torna muito mais difícil perdoar. Sabe por quê, irmãos? Porque quem está perto, a pedrada dói mais. Quem está muito próximo da gente. E aí quando a pessoa nos fere, nos magoa, como é muito próximo, dói mais, irmãos. Eu fico imaginando o Senhor Jesus, quando foi traído por Judas, né? É um dos próximos ali, um dos 12, né? Quanto não doeu para Jesus? Mas ele sabia já, né? Ele era Deus.
E aí pra gente, irmãos, quando a gente é ferido por alguém próximo, aí dói muito mais, irmãos. E aí, irmãos, é dentro de uma família que nós devemos exercitar o perdão. Porque família que não exercita o perdão, nunca haverá paz nem contentamento nessa família. Uma família que não exercita o perdão, não vai ter paz nem contentamento, irmãos. A gente tem que aprender a perdoar. Perdão, irmãos, não é deixar de se lembrar daquilo que foi feito, não, irmãos, porque a gente sempre vai lembrar. Perdão é quando a gente libera o perdão, a gente se lembra do que foi feito contra nós, ou em nós, mas aquilo não traz mais dor, não traz mágoa, não traz sentimento de vingança, irmãos. Isso é perdoar. Isso é a gente aprender a perdoar. A gente tinha um casal aqui na igreja, irmãos, essa irmã até faleceu. Eu acho que eles tinham mais de 30 anos de casados. Mas, irmãos, o maior problema e as brigas desses casais, mesmo depois de crentes, irmãos, mesmo depois de convertidos, irmãos, a maior briga desse casal é porque o irmão, na época, que era mais novo, no começo do casamento, tinha arrumado uma outra mulher, tinha traído a irmã. E a irmã nunca perdoou isso. Aí quando tinha qualquer problema, porque naquela época, meus irmãos, aí ia lá para o passado, né? Essa irmã, ela tinha uma doença, irmãos, de diabetes. E um dia, eu sempre falava para ela, irmã, enquanto você não liberar o perdão, você sair desse lenga-lenga, seu marido é um novo homem. Ele recebeu Jesus, é uma nova criatura. É até obreiro na igreja. Aí um dia, ela teve uma crise muito grande. E ela teve uma irmã que foi na casa dela, foi uma oração, e ela confessou o pecado dela. Ela disse, eu não consigo perdoar, mas hoje eu quero liberar perdão. Aí um dia eu fui na casa dela, ela disse, pastor, depois que eu liberei perdão, eu até melhorei dessas doenças que eu tinha. É isso, porque quem, irmãos, guarda mágoa, rancor no coração, você está adquirindo doença para você, irmãos. Eu sempre vi uma frase que eu nunca me esqueci. Você, irmãos, guardar mágoa dos outros, é você, irmãos, tomar veneno esperando que o outro morra. Você está tomando veneno, irmão, você está se envenenando com a mágoa, com a ira, com a falta de perdão, e pensando que o outro vai morrer. E enquanto você não libera perdão, você está algemado àquela vida. Você está algemada, para onde você for, ela vai com você, porque você tem mágoa. Nós, né? Temos que aprender a perdoar, irmãos. A perdoar. E tem gente, irmãos, que é movido pelo impulso da emoção e não da razão. E quando é se dirigido pela emoção, é o grande perigo, porque nós cristãos não podemos ser dirigidos pela emoção. Nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus e pela razão também, né? Amém, irmãos? Então que a gente aprenda a perdoar, irmãos. Que a gente possa aprender dentro da família, não fechar a porta da reconciliação. Não fechar a porta da reconciliação. O perdão é essencial quantas vezes for necessário, irmão. É bem verdade, eu não posso negar, que é um dos maiores conflitos que nós passamos, irmãos. E pedir perdão não é fácil não, irmãos. Eu sei que é difícil. Perdoar. Eu sei que é difícil, irmãos. Não é fácil perdoar, mas é um sacrifício que vale a pena, irmãos. É um sacrifício que vale a pena. Amém, irmãos? Muitas coisas, irmãos, a gente fica buscando no passado porque não perdoou. Tem muitas pessoas com traumas familiares da infância, dos pais, dos irmãos, no casamento. E isso, irmão, só atrapalha a nossa vida. Hoje nós vamos orar também para que Deus, a gente venha liberar perdão contra essas vidas. Amém, igreja?
Porque nós não podemos estar carregando essa carga desnecessariamente. A quarta lição, irmãos. Se nós hoje nos sentássemos, em vez de ser o pastor que está falando aqui, fosse o pai do filho pródigo, qual seria, irmãos, o conselho dele para a gente vencer as dificuldades na nossa família? Se em vez de mim fosse o pai do filho pródigo, chegasse aqui agora, qual seria os conselhos que ele ia dar para a igreja para passar por as crises na família? Em primeiro lugar, ele ia dizer assim para nós: nunca deixe morrer a esperança, os sonhos dentro do coração. É o que ele ia dizer. Por quê? Porque o pai não perdeu a esperança de ver o filho voltar. Ele não perdeu a esperança. Ele não saía da varanda esperando o filho voltar. Ele estava sempre com essa esperança, esse sonho no coração, né? Talvez, irmãos, ele tenha até comprado lá já a roupa nova, a sandália, o anel, já tinha até comprado e deixado lá. Assim que ele chegar, eu vou dar ele. Eu estou esperando ele aqui, e quando no momento certo que ele chegar, eu estou aguardando, ele vai voltar. Então, o primeiro conselho do pai do filho pródigo é não perca a esperança. Tem gente aqui, irmãos, que está aguardando o filho voltar para a casa de Deus, o marido se converter. Tem gente aqui, irmãos, que está esperando um familiar ser liberto dos vícios. Tem gente aqui, irmãos, que está esperando a restauração do casamento. Não perca a esperança, não deixe de sonhar, continue aguardando, confiando em Deus. Continue aguardando em Deus. Não deixe isso morrer dentro de você. Assim como o pai aguardava o filho, não desistiu, ele perseverou. Persevere aguardando em Deus. Amém? Então o primeiro conselho dele seria esse: olha, não perca a esperança. Não perca a esperança. O segundo conselho dele, ele ia dizer o seguinte, irmãos: construa dentro da sua casa, da sua família, um ambiente marcado pela graça. O que é a graça, irmãos? Né? É você tratar o outro da forma que ele não mereça. Por exemplo, é o que Jesus fez conosco, né? Nós não merecíamos ser salvos. Nós não merecíamos sermos novamente reatados à comunhão com Deus. Mas Jesus veio e deu graça para nós, nos restituiu aquilo que nós tínhamos perdido, a comunhão com Deus. Da mesma maneira, irmãos, na família nós temos que fazer esse ambiente da graça. Tem pessoas que muitas das vezes nos tratam de maneira errônea, mas nós não podemos deixar de agraciar essas pessoas. Não merece, mas eu vou fazer, eu vou abençoar, eu vou amar. Todas as ações do Pai aqui que a gente vê, irmãos, foram manifestação da graça. É por isso que ele simboliza Deus. Todas as ações dele. Em relação ao filho, irmãos, quando ele pediu a parte da herança, o que é que isso significava, irmãos? O filho estava pedindo um terço dos seus bens, do pai. É como se estivesse desejando a morte do pai. Mas assim mesmo, irmãos, ele deu, o pai deu um terço da sua fortuna para aquele filho. Quando o filho, irmãos, ele volta maltrapilho, sem dinheiro, o pai vai ao seu encontro. O pai não reprova o filho, ali a atitude do filho. O pai, irmãos, não lhe cobra o dinheiro. O pai não joga na cara do filho. O pai, irmãos, pelo contrário, o pai abraça, perdoa. O pai coloca ali uma roupa nova, o pai coloca um anel no dedo, coloca uma sandália nova, manda preparar um bezerro. Isso, irmão, é a graça, irmãos. É sem merecer, irmãos. Amém ou não amém? Isso é graça. É fácil? É não, irmãos. Por isso que foi Jesus que nos deu exemplo. E é por isso que Jesus, ele diz, né? Se alguém te ferir uma face, dá a outra. Foi Jesus que ensinou, irmãos.
E aí quando o irmão do filho pródigo vai lá e começa... O pai vai ao encontro do irmão também. E o irmão... Ah, mas esse camarada gastou toda a herança, eu sempre tive aqui, eu sempre fiz... Aí o pai diz: meu filho, seu irmão estava morto, agora ele vive, né? O irmão não tinha graça, não dava graça, mas o pai não, a ação dele foi ações da graça. Quando falta graça, irmãos, na família, essa questão da gente não querer se vingar, amar aqueles que nos ferem, quando falta essa graça, irmãos, os corações ficam petrificado na família, irmãos. O coração fica petrificado. É todo mundo de coração duro um com o outro. Jesus veio em graça e verdade, nós devemos seguir o exemplo dele. Já estou concluindo, irmãos. Então, os conselhos do Pai foram esses, irmãos, né? Não perca a esperança, crie um ambiente de graça dentro da sua casa. E se fosse o filho que viesse aqui esta noite no lugar do pastor, dá um conselho para os irmãos, o que o filho diria? O filho diria o seguinte, irmãos: cuidado com as suas decisões. Cuidado com as suas decisões em tempos de crise. Porque se você decidir errado, irmãos, se você decidir errado, você pode terminar assim como eu, aqui tomando o papel de filho, né? Entre os porcos. Então, quando chega uma crise, às vezes a gente quer tomar decisões abruptas, sem orar a Deus, sem pensar, sem analisar. E essas decisões, irmãos, em meio às crises, é por isso que a gente diz sempre aqui, irmãos, que uma outra falha grande nossa, os casais, família, é que quando um casal se desentende, irmãos, um fere o outro com palavra. E tem que se vigiar isso, irmãos. Porque pense num negocinho difícil de cicatrizar, é uma palavra de afronta dita ao coração do outro. Tem gente que diz que palavra não tem poder, né? Pois eu conheço gente que está com 10, 15 anos por uma palavra no coração com água. Não, porque naquele tempo você disse isso, que eu era isso, que eu era aquilo. Eu nunca me esqueci. E a gente tem que ter cuidado. Palavras, né? Da mesma maneira, decisões. Não se precipite. Nunca tome decisões com a cabeça quente. Nunca tome decisões com raiva. Nunca tome decisões sem orar a Deus ou analisar, pensar, raciocinar. Sabe por quê, irmãos? Porque senão vão fazer que nem eu, o filho pródigo, né? Estou no papel do filho pródigo. Poderá terminar de maneira errada. Há outro conselho do filho pródigo: saiba sair. Se um dia você for sair, né? Porque eu saí de forma errada. Eu saí de forma errada. Eu saí na hora errada. Eu me envolvi com as pessoas erradas. Gastei tudo a fortuna do meu pai. Eu gastei, papoquei de maneira errada. E eu fui parar no lugar errado. Fui parar cuidando de porco. Porque saí na hora errada, da maneira errada. Me envolvi com pessoas erradas. E a gente tem que ver, irmãos, que o casamento é permanente, mas os filhos são temporários. Que é isso, pastor? É isso, irmãos. Um dia os filhos vão crescer, vão casar, vão ter as próprias vidas, e o que vai permanecer é o casal, irmãos. É por isso que eu digo, irmãos, que nós, o marido e a esposa, tem que ter cuidado nisso, viu? Tem que ter cuidado nisso. Porque tem esposa ou marido que fica... não que não vai deixar de amar os filhos, mas fica botando o filho no lugar da esposa ou do marido. Um dia esse filho vai embora, vai casar, vai ter a vida dele, e que vai ficar o casal. Então a gente tem, irmãos, que ter essa compreensão. Os filhos, o casamento é permanente, para a vida toda.
Os filhos são temporários. Não vão deixar de ser filhos, mas um dia vão, como eu gosto de dizer, né, vão criar asa, né, e vão sair do ninho. Vão sair do ninho. E aí, irmãos, isso é certo. Agora, o que não é certo foi a maneira que ele saiu. Saiu sem a bênção de Deus, né? Saiu por uma decisão dele, pela vontade dele, pedindo a herança do pai. Aí o que não é certo. Então, se um dia, filhos que estão aqui, for sair, saia da forma certa. Um dia que for casar, com as bênçãos de Deus, com as bênçãos do pai, dos pais, né? Então, é dessa maneira. Outro conselho que o filho daria é o seguinte: não deixe para dar valor pela família, irmãos. Não deixe para dar valor para a sua família quando você estiver lá daquele jeito. Não, irmãos. A gente tem que valorizar a nossa família agora. Não é quando eu quebro a cara, não. Amém, irmãos? Então é agora, irmãos, que a gente tem que valorizar. Amar a esposa, amar o marido, amar os pais. Valorizar. Não é quando perde, não. É esse negócio, irmãos. Uma vez eu vi alguém falando sobre isso, que quando morre vai chorar lá. Ai, não sei o que, não sei. Não, irmãos. Tem que amar agora. É chorar agora. O pai está vivo, visita. Não deixa quando morrer, não, irmãos. Não deixa quando morrer, não. Às vezes o pai está idoso, o filho mora perto, passa não sei quantos anos sem pisar na casa do pai ou da mãe. Não, irmão, vamos valorizar, vamos amar. Amém? E por último, irmãos, o conselho do filho pródigo seria o seguinte: ainda que você tenha decidido errado e perdeu absolutamente tudo, nunca é tarde para dizer, meus irmãos: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Você pode perder tudo, irmãos, né? Pode ter perdido tudo, mas se houve um arrependimento genuíno, Deus vai restituir na tua vida verdadeiramente. Amém? Então, queridos amados irmãos, o que nós vimos hoje é justamente isso, irmãos, que nem tudo na família sai como nós planejamos. Nós sabemos disso, que devemos fazer sempre o melhor para amanhã a gente não sofrer. E em tempos de crise, não deixe Satanás fechar as portas da reconciliação. Amém, queridos? Olha, eu quero esta noite, nós vamos fazer aqui uma oração pelas famílias. Vamos clamar ao Senhor pelas nossas famílias. Eu creio, irmãos, que há um Deus de poder que pode restaurar, pode verdadeiramente, irmãos, abençoar ainda mais a nossa família. E assim, irmãos, como o pai do filho pródigo é um símbolo de Deus, e é o nosso Deus está aqui esta noite, e Ele está sempre de braços abertos, buscando e esperando, aguardando aqueles que querem se reconciliar com Ele. Mas eu quero te dizer que as nossas famílias, elas são importantes para nós e são importantes para o Senhor, irmãos, porque é a família, é a criação de Deus. Não foi o homem que criou, irmãos. Não foi o homem que criou. Olha, eu vou dizer uma coisa para você aqui, nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso, irmãos. Toda vez que você vê uma lei sendo criada contra a família, você vai pensar no seguinte: está errado. Sabe por quê? Porque primeiro foi criada a família, depois que foi criado o Estado. Então o Estado, irmãos, ele não pode querer dizer o que as famílias têm que ser. São as famílias, somos nós que devemos dizer para o Estado o que nós como família queremos. Não, porque agora não vai ter mais família com pai, mãe e filhos. Quem são vocês? Antes de criar o Estado que eu digo, irmãos, são os governadores, prefeitos, presidentes, deputados. É o Estado que governa as nossas vidas. É o Estado que cria leis. Não, irmãos, primeiro foi a família. Primeiro somos nós. Fomos criados por Deus.
E agora eles querem dizer como é que a família tem que ser? Não, não pode. Está errado. Está errado. É a família que tem que dizer o que quer do Estado. É a família que tem que dizer: olha, nós queremos melhor escola para os nossos filhos, nós queremos que nossos filhos sejam criados com a bênção de Deus. Não é vocês dizer que agora família é isso, família é... Não, não pode. Vocês não criaram a família, como é que vocês querem mudar? Amém, irmãos? Vamos ficar em pé glorificando ao Senhor? O ensaio foi bom, agora a segunda vez. Vamos ficar em pé glorificando ao Senhor?